Estamos começando o primeiro dia de gravação do nosso podcast, que na verdade é um videocast, porque vai estar aqui gravado, uma interação muito boa com todo o nosso público, nossa audiência, nossos clientes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. É um sonho já antigo que eu tinha, um projeto que eu venho discutindo há muito tempo, mas agora deu essa oportunidade da gente realmente começar. Hoje é dia 6 de maio de 2024 e daqui a 24 dias, dia 1º de junho, vai completar 25 anos que eu estou morando nos Estados Unidos. Então tem muita coisa para contar para vocês, para compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco da minha história, da história da Florida Connection e da história da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, na Flórida, principalmente aqui em Orlando, na Flórida Central. E hoje eu tenho comigo a Clarice Loureiro, que está aqui na minha frente, que é hoje o meu braço direito, a pessoa que realmente permite com que eu faça outras coisas na minha vida, que eu tenha tempo de desenvolver outros projetos, porque eu sei que a Florida Connection está sendo super bem cuidado por ela, que está comigo há quantos anos, Clarice? 6 anos. 6 anos. E eu vou contar a história de como eu conheci a Clarice, como ela começou aqui. E hoje a gente tem essa primeira gravação para contar um pouco para vocês realmente como tudo começou, como é que eu cheguei por aqui, por que eu escolhi Orlando e como foi toda essa trajetória. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso e também quero que vocês conheçam um pouco mais da Clarice, que vai estar tocando esse projeto junto comigo. A gente já tem aqui uma lista de futuros convidados e convidadas para conversar com vocês, pessoas assim que realmente fazem a diferença na nossa comunidade e que vai enriquecer muito o seu conhecimento sobre tudo da vida de um imigrante, tudo da vida de empresários, empreendedores, né? Pessoas que trabalham aqui, escolheram este lugar para construir a vida deles, né? É, porque é bom a gente salientar. Oi, pessoal. Obrigada, boss. Eu chamo ela de boss, gente, todos os dias, né? Minha chefe aqui, uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho, né? E que me espelho aqui todos os dias para poder chegar ali próximo de toda essa história que ela já construiu aqui. Mas é bom a gente salientar que esse podcast, não, videocast, o videocast da Florida Connection, que tem o seu próprio nome, como é o nome do nosso videocast. Então, eu ia contar para vocês que quando eu comecei a empresa, a gente criou um newsletter, né? Dessas edições de jornalzinho que a gente mandava e manda por e-mail toda semana para as pessoas, que chamava de Connection Delight, né? Que é uma conexão suave, gostosa, né? Para traduzir um pouco do que eu queria passar. E achei que tem tudo a ver e batizar o nome do nosso videocast de Connection Delight. Aliás, essa palavra connection, né? Que foi bem pensada quando criei o nome da empresa, Florida Connection, é justamente isso. Conexão tem tudo a ver na vida da gente. As amizades, os negócios, tudo que a gente faz é algum tipo de conexão. E deu super certo, então acho que esse Connection Delight vai ser muito legal. Porque a gente não vai falar só do nosso mercado, Não, da nossa de indústria. jeito nenhum, não. Vamos abordar diversos temas. Né? A ideia é justamente abrir. Aliás, vocês podem participar mandando sugestões daquilo que vocês gostariam de saber. Mas a gente realmente tem muito, muito assunto divertido para falar com vocês. E eu queria começar então contando um pouco da minha história, e tem algumas semelhanças com a história da Clarice, que é muito legal. Muita gente não sabe, mas eu nasci nos Estados Unidos. E eu falo que foi, por acaso eu nasci nos Estados Unidos. E a história é a seguinte: meu pai, Henrique Almeida, que Deus o tenha e que é a paixão da minha vida, ele se formou em primeiro lugar na Poli, na Escola Politécnica de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e ganhou uma bolsa de estudos para fazer o mestrado dele em Stanford, na Califórnia, né? O PhD dele, ele fez 2 PhDs
em economia e um em engenharia industrial. Foi recém-casado com a minha mãe, a Marlene, e Né? recém-casados, jovens, e eles acabaram engravidando e eu acabei nascendo nos Estados Unidos. Então, eu sempre tive uma ligação com esse país. Tenho minha madrinha, meus amigos na Califórnia e, por incrível que pareça, com 1 ano eu fui embora para o Brasil, para São Paulo, onde eu cresci, minha vida inteira aconteceu lá. E eu só voltei para os Estados Unidos com 13 anos, né? E fui passar umas férias justamente com essa minha madrinha, que foram amigos, né, dos meus pais quando eles moraram lá. E foi muito interessante, porque fiquei 13 anos, portanto, sem vir para cá, né, 12 anos, e depois essa conexão nunca deixou de existir. E umas férias, né? Eu tava numas férias, primeira vez trazendo minhas filhas pequenas ainda para Disney, aqui em Orlando. A minha mãe, super arrojada, a gente acabou conhecendo uma corretora no Costco. Vocês já devem ter ouvido falar do Costco, né? Que vende mercadorias de atacado, assim. A gente estava na fila, puxou papo com uma brasileira daquela época, imagina. Isso foi em 1991, numas férias em janeiro. Ela ofereceu para a gente conhecer um lançamento de condomínio. A minha mãe, vamos lá, não sei o que. Ela, vou comprar. Ligou para o meu pai, estou comprando uma casa. Foi mais ou menos assim. Porque até hoje é uma coisa muito simples, né? Porque a gente deu um sinal. Eu lembro que na época ela deu só $1.000, tá? Nossa! 91, deu $1.000. Aí assinaram um contrato e a casa ficou pronta 4 meses depois, quando eles voltaram para fazer o fechamento. Então, a gente já tinha uma casa de férias. Quando eu decidi morar aqui, eu já tinha lugar para morar, já tinha documento. Diferente de muita gente que eu sei que vem ralando aí, tem todo um processo de imigração. Eu não precisei passar por isso, mas eu me sinto imigrante igual, porque os desafios aconteceram desde o começo. E a Clarice também nasceu nos Estados Unidos. Conta esse pedaço da sua história para eles, então. Vou contar para vocês. É muito parecido porque meu pai também era professor da Faculdade de Medicina Federal, lá em Salvador, e veio para cá para fazer um curso de pós-graduação, não, um PhD. Ele já tinha feito o mestrado dele em Londres e veio fazer o PhD, o doutorado dele, portanto, aqui nos Estados Unidos, em Houston. E minha mãe estava grávida de mim. Ela é texana. Eu sou californiana, ela é texana. Texana. E aí, minha mãe grávida de mim, já veio grávida, portanto, eu iria nascer aqui de qualquer forma. E acabei também nascendo aqui. Morei até mais ou menos 1 ano e meio, porque meu irmão já nasceu lá no Brasil. E, enfim, depois retornei ainda muito pequenininha, diferente de Rô. Quando minha mãe fez mestrado e doutorado, ela fez um programa sanduíche, então mestrado e doutorado na sequência, então passei mais alguns anos ainda bem pequenininha. Também no Texas? Em Houston também, na mesma faculdade, Texas University. E foi muito bom, porque foi uma oportunidade ainda muito jovem de vivenciar essas duas culturas. Consolidar meu inglês, e depois retornamos para o Brasil e lá fiquei durante muitos, muitos anos, vivi minha vida também me considero imigrante, casei, tive meus filhos, tudo lá no Brasil, e certa feita resolvi vir para cá em 2018 e aqui estou. Essa história é legal, já vou contar então. Em 2018 estou aqui procurando uma recepcionista. Né? Hoje a gente nem tem mais recepção aqui no escritório, vocês vão conhecer, não tem mais recepção, mas naquela época eu precisava de uma recepcionista. E eu queria alguém que falasse inglês, português, obviamente, né? E não tinha um orçamento alto, salário inicial, na época, era acho que $9 a hora. Né? E eu falava, meu Deus, aí comecei a divulgar, porque se eu fosse para um site específico de busca de emprego,
eu achava que eu não ia encontrar alguém que falasse português e inglês, e como a gente tem uma comunidade, já tinha naquela época uma comunidade grande, comecei a colocar nos grupos tal, e no Facebook, e anunciando que eu estava procurando uma pessoa. E a Clarice entrou em contato comigo. Batemos um papo, ela me contou, não, eu sou advogada, eu tenho um escritório lá no Brasil, blá, 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 acabei de mudar para cá, sou americana também. Conversamos um pouco em inglês, fala super bem inglês. Aí eu falei, cara, não dá, é muita areia pro meu caminhãozinho de recepcionista. Não vai dar certo. Aí eu falei para ela, acho melhor você procurar um trabalho num escritório de advocacia, alguma coisa que tenha a ver com você. Tem tanta gente que vai estar precisando e tal, e não contratei. Passou uma semana, 2 semanas, acho que 2 semanas eu não encontrava ninguém que tinha um perfil que eu queria, assim, uma pessoa que pudesse conversar com as pessoas, porque recepção, né, aquele primeiro contato, tem que ser uma pessoa simpática, alguém que sabe conversar, né, que tenha, né, um perfil específico. Não encontrei ninguém, eu liguei para ela, falei, você já arrumou trabalho? Aí ela falou, não. Eu falei assim, mas você tem certeza? Olha, aqui eu ainda não encontrei ninguém. Você tem certeza que você quer vir? Porque assim, a gente não é uma empresa como no Brasil, que eu lembro que tem quem serve o café, quem faz isso, quem faz aquilo. Aqui é assim, é meio que a gente faz tudo. Eu falei, eu preciso de alguém que me ajude a organizar a sala de reunião, lá, tirar a xicrinha de café, lavar, a gente tem que tirar lixa, atender telefone, você topa? Ela falou, puxa, eu nunca trabalhei aqui. Então, tudo vai ser aprendizado, né? Tudo que eu fizer vai ser aprendizado. Nem sei, porque eu perguntei, você quer pagamento desse jeito, né? Aqui a gente Verdade. tem... Aí você falou assim... 1099 ou W2? Ela falou, nossa, eu nem sei o que é isso, então eu tô topando tudo porque eu sei que eu vou aprender muito. E foi muito, muito legal, porque ela realmente começou como recepcionista e nesses 6 anos, como eu disse para vocês, hoje é meu braço direito aqui na empresa. Eu tenho um time maravilhoso, né? Diga-se de passagem, que eu não posso deixar de mencionar. Tem o Marcelo e a Juliane, que começaram comigo quando eu nem tinha Florida Connection ainda. Ele já trabalhava comigo, como Marcelo Santana, como assistente meu na área de corretagem de imóveis, né? Que vocês sabem que a Florida Connection é uma imobiliária aqui nos Estados Unidos. Mas ele hoje se dedica a uma outra empresa, que é a empresa de administração dos imóveis, né? Mas foi uma pessoa e é extremamente importante no time. Mas vocês vão conhecer também, que eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem um pouco mais dessa personalidade, assim como a Juliane, assim como todo o resto da equipe que está aqui, que eu acho legal compartilhar também quem são esses brasileiros aqui que fazem, né, tanta coisa bacana acontecer. Mas essa foi a história com a Clarice. Hoje estamos juntas assim com 1000 projetos e as coisas continuam dando muito certo. Sempre tem desafios, tá? A gente não pode mentir. Mas essa é a história minha e dela. O que vocês acham que deveriam saber um pouquinho da história da Florida Connection também, né? Eu acho que é importante, porque para as pessoas entenderem, né, como é que um trabalho bem feito há tantos anos, né, acaba consolidando, né, você no mercado, né, como uma grande referência, a nossa empresa. Muito obrigada. É verdade. É minha bosta, a gente tem que, né, puxar um saquinho, mas é porque é verdade, gente. É verdade. Então, fala um pouquinho mais, fala da Florida Connection, como é que começou essa ideia. Acho que esse primeiro bate-papo com vocês tem um pouco desse lado de introdução mesmo, da gente se conhecer um pouco mais. Eu vim morar aqui com dinheiro do Brasil, como muita gente faz, né? Muita gente vem e fica vivendo com a renda que tem no Brasil, e isso aconteceu comigo. Só que eu vim na época em que era assim, 1 para 1. 1 para 1, uma delícia, uma delícia. Bom, né? Era ótimo essa época. Mas começou a subir, o valor do dólar começou a subir, e eu falei, meu Deus, não tem jeito, eu vou ter que fazer algum jeito de gerar renda, né, em dólar. Eu estava com as minhas filhas adolescentes e não tinha muita opção, tinha aquela sensação, meu Deus, não vai dar o dinheiro ou o dinheiro vai acabar. E aí eu trabalhei uns meses numa loja no Florida Mall, que vendia roupa feminina,
para mim era até uma aventura, né? Porque eu nunca tinha trabalhado muito assim, eu sempre fui mais empreendedora, né? Trabalhei de empregada, eu vou contar para vocês um dia, mas eu sempre fui mais empreendedora a partir de uma certa idade. Então, fui para ver como é que era, para entender como é que é o mercado americano. Mas é muito cansativo, muito, assim, foi bem difícil. Cheguei a trabalhar em outras áreas, trabalhei numa empresa de turismo, na área de marketing. Nessa empresa, acabei conhecendo uma pessoa que virou minha sócia, numa empresa de limpeza de hotéis e resorts. E eu fiquei 7 anos com essa empresa. Mas desde o ano 2000, logo depois que eu cheguei aqui, eu conheci uma pessoa que falou assim, nossa, você é muito boa de venda, de conversa, você tem que trabalhar com timeshare. Timeshare é quando você vende uma parte do imóvel, né? Talvez vocês conheçam, e você aluga, você compra uma semana, por exemplo, das 52 semanas que existe no ano, você tem direito à propriedade de uma semana, 1,52 avos daquela propriedade. É uma propriedade compartilhada, né? Compartilhada. Com várias pessoas, outros proprietários, em que você tem direito a uma semana. A uma semana. E é uma semana específica. É uma indústria muito poderosa aqui, mas para você fazer isso aqui, você precisa ter a mesma licença de corretagem de imóveis. Então, eu tirei a licença e fiquei trabalhando com isso pouquíssimo tempo, né? Passei a parte de treinamento deles, que é muito bom na área de vendas, e odiei a indústria, não tinha nada a ver comigo, é uma venda muito forçada, tal. Falei, não gostei, mas fiquei com a minha licença. E esporadicamente, né, no meu tempo livre, eu vendi uma coisa para um familiar, para um amigo, uma coisa assim bem esporádica. E quando veio aquela bela crise de bela no sentido bela mundial, a crise econômica mundial em 2008, 2009, que foi aquele pega para capar mesmo. Uma quebradeira, né? Uma quebradeira geral. Aqui no mercado imobiliário. Do mundo todo, mas aqui afetou demais, né? Afetou demais muito enraizado. Porque acabou o crédito, os bancos não emprestavam mais dinheiro para ninguém, e a indústria foi bem atingida mesmo, né? O preço dos imóveis caiu drasticamente. Mas mesmo assim não tinha comprador, porque eles não conseguiam financiar. Tinha que ser pagamento à vista. E foi quando surgiu a oportunidade de eu aumentar minha atividade nessa área, porque os brasileiros sim tinham dinheiro para comprar à vista os imóveis. Eu comecei para o Brasil levando projetos quebrados, né, que estavam à venda novamente, apartamentos, casas, e comecei a fazer captação de clientes e começamos a crescer, e aí estava naquele momento que ou eu abria a Florida Connection ou ia ter que dizer não dá para te atender, porque eu não estava dando conta mais da quantidade de investidores comprando aqui naquela ocasião. E abri a Florida Connection e hoje estamos aí. Aqui estamos. Quantos anos de Florida Connection? Desde 2011, né? 13 anos. 13 anos. Quase 14 já. Faremos 14 em agosto. Em agosto, enfim, é uma história de batalha, né? A gente tem que realmente arregaçar a manga, né? E hoje as pessoas falam assim, mas agora o juros está alto, a crise... Olha, gente, eu já passei nesses 25 anos todo tipo de situação. E uma das coisas que não para de me surpreender neste país é a capacidade de recuperação, a capacidade que essa economia, essa riqueza que existe aqui nos Estados Unidos, né? Então, até questão de política, esse ano é um ano eleitoral, né? Então, tá aquele bafafá, será que ganha um ou outro? Eu só vou dizer uma coisa para vocês, não importa. Para a gente, para a economia não faz grande diferença quem está no poder, porque é uma grande potência. Sem dúvida. Essa indústria, né, a economia dos Estados Unidos é uma economia sólida, enfim, uma população muito grande, então a gente consegue, né, ter essa parte da economia, o próprio país se sustenta. Mas a indústria imobiliária especificamente, ela faz parte, né, de todo esse processo.
de riqueza desse país. E o realmente direito à propriedade é algo muito sonhado, admirado, respeitado nos Estados Unidos, né? Uma coisa que... E tem um impacto muito grande, né, na economia como um todo, porque você tem as pessoas que estão comprando suas casas, as pessoas que constroem a casa, toda a indústria, né, de todos os equipamentos, enfim, madeira e tudo mais, e tudo isso tem uma influência muito grande realmente na economia. É isso mesmo. Então, Mas, enfim, aí me conte mais um pouco. Então, resolveu montar a Florida Connection, passou por todos esses ciclos e tudo mais. Eu acho que é importante, assim, para salientar, para vocês conhecerem um pouco mais da gente, dizer que realmente a Florida Connection é uma porta de entrada para investidores, para imigrantes, né? A gente tem uma rede de conexões, né, de profissionais das áreas que fazem parte do processo, tanto de investimentos quanto de imigração. Então, nós temos parceria com advogados de imigração, com pessoas que fazem financiamento imobiliário, com cartórios que fazem toda a parte de registro, compra e venda de imóveis. Temos parceria com escolas de inglês, para quem quer estudar inglês. Temos parceria com decoradores, com quem quer fazer a decoração da sua casa. Ou seja, a gente conhece realmente uma rede muito grande de profissionais e muitos brasileiros de profissionais de respeito para fazer todo esse atendimento. E com o tempo, o que aconteceu? Além da gente ser uma porta de entrada para o mercado imobiliário, na compra, venda e aluguel de imóveis residenciais, a gente também trabalha na compra, venda e aluguel de imóveis comerciais, como a gente agora também trabalha com a compra de lotes e construção de casas. A gente atua em duas áreas, né? Ou casas que podemos chamar de casas, não é popular, são casas de um nível muito bom, né? Quando a gente falar casa Eles popular... chamam de affordable homes aqui, né? Seria, a tradução literal seria... seriam casas populares na tradução aí do Brasil, mas as casas populares daqui né, são um outro nível, né? São casas de 3, 4 dormitórios, nós estamos falando de 150 metros quadrados de área útil, nós estamos falando de uma outra categoria. Ou a gente atua na área de casas de luxo, na construção eu estou falando, porque o meio, esse intermediário, ele acaba tendo uma competição muito grande com as grandes construtoras americanas, então a gente não entra nesse lado. E tem uma terceira área que a gente atua, que é a área de compra e venda de negócios também, porque com o tempo, né, com o passar do tempo... Isso que eu ia te perguntar, porque assim, na verdade a Florida Connection tem, né, estende os seus braços para diversas áreas para poder atuar de uma forma muito global ali para atender o nosso cliente investidor, de forma geral. Então, são muitas áreas de atuação. É que nem todas as imobiliárias têm esse braço, porque é a mesma licença. A gente, para ser corretor de imóveis aqui, broker como eu, para ser dono de uma imobiliária, você tem que ter uma licença estadual e manter essa licença com cursos, com atualização, com provinhas, etc. E a área de compra e venda de negócios também está dentro desse mesmo chapéu, sabe? Dessa mesma guarda-chuva da nossa licença de corretagem de imóveis. Então, por exemplo, alguém está chegando, precisa gerar renda, ele quer ter um restaurante, a gente trabalha com compra e venda de restaurante, com montagem de restaurante, ou... Às vezes a pessoa vem com um visto de investidor que você precisa, né, ter um negócio que vai dar um suporte para poder para concessão desse visto. Então a gente também vai procurar o visto que vai, o negócio que vai encaixar nesse visto exatamente. Então, assim, você pode pensar pet shop, salão de beleza, o que vocês quiserem. Aqui é uma coisa muito interessante, né? Você podia até explicar para eles como é que funciona a compra e venda de negócio em termos de negócios e de imóveis em termos de banco de dados, que é uma coisa incrível. Nós estávamos agora há pouco conversando com um cliente que já
um amigo pessoal meu de 30 anos que fez um investimento conosco em 2018 e está fazendo a revenda da casa dele agora. E ele já está assim incrível, porque ele acabamos de pôr no mercado e já recebe informação do banco de dados, do Zillow, disso, daquilo. Realmente é um mercado muito organizado, né? A indústria. É muito diferente do Brasil, né? E eu acho que é por isso que realmente a nossa profissão é uma profissão muito mais regulada e muito mais transparente do que lá no Brasil, né? Enfim, o acesso a esses bancos de dados, eles fazem com que a gente realmente possa entregar o melhor produto para o nosso cliente, baseado, lastreado em dados que a gente reais, né? Pega ali, captura desses sistemas e pode passar para vocês com muita segurança, o que vai fundamentar aquilo que a gente está sugerindo em termos de preço, tempo no mercado, etc, etc. Muito bem. São bancos de dados, gente, bancos de dados em que você vai encontrar todos os imóveis que hoje estão sendo negociados no mercado, né, e que estão disponíveis aqui na nossa região da Flórida Central. A gente também tem acesso ao banco de dados de outras cidades, principalmente Miami, porque a gente também tem uma clientela grande de Miami. E Tampa também, né? Tampa também. E a gente, obviamente, tem acesso a todos os imóveis que a gente consegue buscar aí para vocês em diversas regiões. E muito parecido com isso, tem um sistema que também lista, né, que as pessoas também colocam seus negócios, representam pessoas que querem vender e comprar negócios, e tem um sistema muito, muito parecido com esse, em que você vai lá e você coloca as informações do seu negócio. Esse sistema é um sistema do Business Brokers of Florida, ou seja, uma categoria licenciada com pessoas que são auditados, inclusive. Então você, né, para você poder colocar essas informações todas lá e disponibilizar para o seu cliente, você tem que colocar informações fidedignas, muito diferente daí do Brasil. Muitas vezes eu, como advogada aí no Brasil, e atuava muito nessa área de intermediação de negócios, entre outras áreas que a gente atuava aí no Brasil, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade para entender realmente a situação financeira da empresa, a situação fiscal da empresa e tudo mais. Aqui não, nesse sistema, eles são obrigados a passar todas as informações, e toda essa informação ela é auditada, e você também pode passar por uma auditoria interna contratada pelo seu cliente. Então te dá uma segurança enorme na hora de comprar um negócio, que aí no Brasil nem sempre a gente tem, né? Além das questões trabalhistas, né? Vamos combinar, porque lá no Brasil há a sucessão, né, das questões trabalhistas, e aqui isso não existe também. Então é uma diferença muito grande, mas acesso a esses sistemas regulamenta muito e ajuda muito a nossa indústria, a gente poder entregar esse serviço de qualidade para os nossos clientes que estão buscando imóveis ou negócios, né? E só para terminar, assim, em termos da apresentação do que a gente faz, né, nós também administramos os imóveis desses clientes e investidores que não estão aqui, né? Seu Marcelo Santana cuida muito bem. Tanto para aquelas casas que ficam fechadas, né, que as pessoas só usam uma vez ou outra, quanto que vem passar férias, eventual, tal, e quando não está aqui, a casa fica fechada. A gente faz um acompanhamento regular dessas casas, visitas a cada 15 dias, como das casas que são compradas para gerar renda, que a gente busca os inquilinos que vão estar lá alugando esses imóveis por pelo menos... São locações anuais, né? Exatamente. A gente não faz locação de curto prazo, locações... Aqui internamente não, mas a gente tem os nossos parceiros, inclusive 3 dos corretores que trabalham aqui com a gente são donos de empresas de administração de casas de temporada, estilo Airbnb. Então a gente realmente consegue cobrir todas essas áreas. Mas o mais importante de tudo é dizer que nós somos uma imobiliária brasileira aqui na Flórida. A gente tem praticamente 100% das pessoas que trabalham aqui, ou que, tanto como corretores, como staff mesmo, como funcionários, são brasileiros. Essa é a nossa especialidade. Então, a gente gosta muito de poder atender o nosso cliente brasileiro, nosso cliente investidor,
com o mesmo estilo nosso, né? Com o mesmo carinho, com o mesmo tratamento customizado, delicado, bem boutique, bem cafezinho brasileiro e um pãozinho de queijo, né? Com muita frequência tem pão de queijo aqui, gente. É um problema isso. É um problema. E a gente faz nossas reuniões assim com o nosso time semanalmente e a gente quase pode dizer que eles vêm aqui para comer pão de queijo. Praticamente, olha. Mas assim, eu tenho um orgulho muito grande do nosso time, é um pessoal extremamente bem preparado, até as pessoas mais novas na carreira de corretor de imóvel, que é uma nova carreira de muitos deles, são pessoas que vêm do Brasil com um nível profissional muito alto já, e que é só uma mudança de carreira. Então a gente tem hoje esse time por trás para dar esse suporte para esse pessoal que está iniciando, então eles nunca estão sozinhos, e você, se optar a trabalhar conosco, eu espero que sim, saiba que existe uma equipe bem grande por trás nesse atendimento. Mas é isso. A gente quer muito que vocês venham conhecer a Florida Connection. Eu sei que Flórida, graças a Deus, é um dos estados mais visitados, não só pelos brasileiros, mas como pelos turistas do mundo inteiro. É uma cidade alegre, é uma cidade feliz. Nós temos os parques temáticos maravilhosos, como a Disney, a Universal que vai ter o lançamento do novo parque da Universal agora, no próximo ano, está em franca construção, aqui do ladinho do escritório. Tem o SeaWorld, tem recentemente a Disney informou também, né, que também está fazendo investimentos em novas, não é um novo parque, mas novas áreas de parques que já existem. Então, esse mundo do entretenimento, né, que faz de Orlando, enfim, né, o local preferido de muita gente, né, para visitar, principalmente com família, né? Orlando... Antigamente era só para visitar, agora é para morar também, porque, né, além de toda essa parte que deixa ser uma cidade feliz, porque as pessoas não vêm aqui para trabalhar só, vêm aqui para se divertir nesses parques. Hoje a gente tem muitos jovens optando por morar aqui, primeiro porque a gente tem universidades muito boas, né, muito reconhecidas nos Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos. Então tem assim, uma quantidade de alunos do mundo inteiro, né? Hoje a gente tem aqui em Orlando a Universidade da Central Florida, né, da Flórida Central, que tem mais de 60 mil alunos. É a segunda maior faculdade em termos de número de alunos dos Estados Unidos. E como aqui é bem mais barato de morar do que em outras grandes cidades americanas, tem todo este apelo. Então a gente tem grandes faculdades especializadas, como a Full Sail, uma faculdade especializada na área de entretenimento digital, engenharia de som, jogos, toda essa parte mais tecnológica, digamos assim, e tantas outras que a gente pode ir falando aos poucos com vocês, para vocês conhecerem cada vez mais essa linda comunidade. E hoje a gente diz assim, qual é a melhor cidade do Brasil para se morar? Orlando, ou carinhosamente Orlândia. Orlândia. Né? E a gente está aqui na International Drive, que é a rua turística mais conhecida, né, de Orlando. Né? Nós temos assim, os outlets, onde tem a roda gigante, onde tem muitos hotéis, tem muitas atrações. E no nosso plaza aqui, né, nesse nosso shoppingzinho, nós temos muitas coisas interessantes também, como com a presença de outros negócios brasileiros, como salão de cabeleireiro, como uma pizzaria, que é a Pizzaria Camela aqui, 2 portas, tem uma loja de tatuagem, tem o famoso mercadinho brasileiro Seabra, também Seabra. Muito importante, né, que a gente compra as coisinhas. E do outro lado da rua tem mais um mercadinho, tem mais uma padaria, e nós temos aqui o Banco Inter, que está abrindo aqui do lado da gente. Dia 10 de maio, que eu soube que vai ser a inauguração. 10 de maio. Essa semana. Então,
E temos o Bebê Américas também aqui no mesmo plaza. Então, assim, venha tomar um café com a gente. A gente adora receber vocês, contar a história, conhecer as regiões de Orlando. E a gente vai produzir alguns materiais bem interessantes também para ilustrar cada vez melhor para vocês essa região de investimentos, de moradia, que é uma delícia. O que você mais gosta daqui, Clarice? Olha, eu adoro a parte de infraestrutura que a cidade entrega para a gente, a educação, a parte, né, principalmente, foram as coisas que basearam minha escolha, né, de me mudar para os Estados Unidos, em especial aqui para a região de Orlando, o clima, que é extremamente agradável. Além do mais, a gente está naquele lugar perfeito. Não foi à toa, né, que a Disney construiu aqui, que a Universal construiu aqui, porque a gente sofre ali com os furacões, porém aqui, na nossa região aqui em Orlando, ele chega já bem fraquinho, né, não chega como lá na costa. Então, isso também traz uma certa tranquilidade e a gente poder, assim, se sentir seguro, né, gente? Porque eu acho que isso era uma questão, para mim, foi uma questão muito impactante, né? E eu resolvi, foi uma das coisas que me fez realmente pensar em vir para cá, além das oportunidades que a gente pode ter, né? Tanto a gente profissionalmente, como principalmente nossos filhos, que a grande maioria das pessoas com quem eu converso aqui tem a base, né, poder dar novas oportunidades para os seus filhos, e aqui é um lugar, você tem histórias lindas para contar das suas filhas. Meu filho mais velho já colhe também benefícios, né, dessa vida aqui americana. Verdade. Do sistema de educacional aqui nos Estados Unidos, de forma geral. Então, eu acho que são esses pontos aí bem objetivos. A gente vai ter muitas oportunidades de contar um pouco mais. Realmente, agora eu já tenho 2 netos e mais um a caminho para começar essa nova história, né? Eu sou descendente de italianos e portugueses e minha família foi para o Brasil para dar uma oportunidade de vida melhor para os filhos. E eu vim para cá para dar uma oportunidade melhor para as minhas filhas, que hoje já está com uma geração dos americaninhos brasileirinhos. e a história se faz assim. Então, assim, estou muito feliz desse primeiro encontro com vocês no nosso Connection Delight. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro bate-papo meu e da Clarice, contando um pouco dessa história para vocês. Esperamos que vocês realmente se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, para que realmente a gente possa ter uma audiência que justifique um trabalho bem gostoso que a gente quer fazer para vocês. E também conte para os seus amigos e mandem sugestões de assuntos, de coisas que vocês queiram saber. Porque a ideia realmente do Connection Delight não é falar do mercado imobiliário apenas. A gente sempre vai dar alguma informação para vocês estarem sempre por dentro, mas a gente quer explorar a nossa comunidade, os nossos brasileiros e muitas histórias bacanas para contar. É verdade. Isso? Eu acho que é isso. Então, por hoje é isso, né? Por hoje é só? Por hoje é só. Obrigada, gente. Fiquem com o Connection Delight.